Seja o nome do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 33. E número 14 em diante. Na verdade, o versículo 12 em diante, amém? Êxodo 33. Se alguém aí achar Exodó, aleluia. Êxodo 33, verso 12 em diante. Já quero parabenizar também as mães, né? Essas mulheres abençoadas por Deus, mulheres guerreiras que lutam para poder, louvado seja o nome dos seus filhos aí no caminho do bem. Louvado seja o nome de Jesus, que Deus continue derramando graça e bondade sobre a vossa vida, muita sabedoria, muita paciência, paz no coração, para cuidar, muita saúde também, né? Louvado seja o nome do Senhor para cuidar dos vossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículo 12 diante, que diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo, Senhor. Verso 14: Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Verso 15: Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, quero te render graças, Senhor, pela tua palavra linda, e conforme a tua bondade, misericórdia e graça será aplicada ao coração deste povo e também ao meu coração, Senhor. Que o teu Espírito Santo nessa noite nos ajude a absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Toma nossos corações para a glória e louvor do teu santo nome. Assim que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estava durante 2 semanas lendo aí os profetas menores, né? E tentando trazer uma mensagem que se encontrava no capítulo de número 7 do livro do profeta Amós. Aleluia. E nada preenchia o meu coração. E de repente eu me vejo vendo ou lendo a história de Moisés. E disse: Senhor, a história de Moisés tão conhecida. Aleluia. Então me faz saber que de fato é o que o Senhor deseja falar nessa noite. E hoje pela manhã, quando eu chego na consagração, vem Josafá e lê a devocional falando a respeito do nascimento de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. A saber, aleluia, Moisés aqui está já no comando, louvado seja o nome do Senhor, na direção, melhor dizendo, de Deus, dirigindo um povo a uma terra que o Senhor havia prometido. Esse Moisés nasceu em um período, louvado seja o nome do Senhor, onde o espírito de morte o rodeava. Pois a Bíblia diz que após a morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, José, veio outro, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o faraó, que não conheceu a José. Esse faraó, ele passa a observar que o povo de Deus que estava na terra do Egito estava se multiplicando com muita pressa, estava crescendo com muita pressa. E ele teme, aleluia, e manda ali então, aleluia, chamar as parteiras, louvado seja o nome do Senhor, e dá uma ordem a elas, para que matem todo menino que nascesse.
Aleluia. Aqui eu vejo Deus trabalhando por conta do seu projeto chamado Moisés. Aleluia. Se tem um Deus que sabe trabalhar, é o Deus que eu sirvo. Aleluia, eu vejo Deus trabalhando, aleluia, no sentimento de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor dentro da palavra e aqui nesta casa hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Para preservar o projeto de Deus, Deus vai trabalhar no sentimento de alguém. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, as parteiras receberam uma ordem, mas Deus trabalha no sentimento. Quando Moisés nasce, elas temem a Deus, diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vejo Deus trabalhando no sentimento das parteiras. Louvado seja o nome do Senhor. Pá e Zifra, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz a Bíblia que elas não matam o menino Moisés, porque elas temem a Deus. Moisés é um projeto do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando elas são questionadas, elas vão dizer, olha, elas são mais rápidas do que nós. Quando a gente chega, já tem tido a criança, são mais ligeiras do que a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que a perseguição continua. A ordem, aleluia, do faraó permanece sobre a terra do Egito, para que matem as crianças que nascessem naquele período. Diz a Bíblia, aleluia, que quando Moisés nasceu, a sua mãe Joquebede e também o seu pai, eles observam, aleluia, que ele é um menino formoso, e eles escondem, louvado seja o nome do Senhor, Moisés por 3 meses, diz a palavra. Aleluia, após os 3 meses, eles não têm mais como esconder. Aleluia, então, aleluia, Deus coloca no coração de Joquebede, já trabalhando também na vida da mãe de Moisés, trabalhando no seu sentimento. Aleluia, o desejo de construir uma pequena arca, louvado seja o nome do Senhor. E o coloca ali dentro, o betuma, louvado seja o nome do Senhor. Alguns pregadores dizem, aleluia, que ela lança um menino no rio Nilo. Aleluia, mentira desse pregador, pois a Bíblia diz que ela colocou entre juncos. Aleluia, estrategista, mãe que usa de estratégia, mãe que conserva o projeto de Deus. Aleluia, por quê? Porque projeto de Deus não se joga, não se lança, projeto de Deus se guarda, se preserva, projeto de Deus, louvado seja o nome do Senhor, se zela. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então elas colocam entre o junco. Deus já trabalha no coração de Joquebede. Aleluia, diz a Bíblia que agora a filha do faraó, aleluia, eu vejo Deus colocando um calor naquela mulher para ela se banhar no rio Nilo. Diz a Bíblia que quando ela chega, veja isso aqui, como Deus trabalha, que coisa linda, é o trabalhar de Deus, missionária Miriam. Por quê? Porque ela foi com suas servas, suas amas. Aleluia, e nenhuma delas viu o menino. Quem viu foi a filha, a própria filha do faraó, viu, aleluia, o cesto aí entre os juncos. Ela chama a serva e manda pegar o cesto. Quando chega, o menino começa a chorar. Deus já trabalha no coração dela. Por quê? Porque quando abrem o cesto, vê que o menino é um hebreu, não é um egípcio. A ordem do faraó é matar. Aleluia, o coração dessa mulher era para estar com raiva, com ódio dos hebreus, porque eles estavam se multiplicando. E o faraó tinha enchido toda a casa, toda a terra do Egito a respeito dos hebreus. É escravo, não serve, não presta. Mas Deus trabalha no sentimento. Diga amém. Amém. Aleluia. Deus agora trabalha no sentimento da filha do faraó. E ela vai dizer assim, aleluia, o menino é hebreu, eu vou criar, eu vou cuidar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, diz a Bíblia que a irmã de Moisés, Miriam, ela está observando de longe. Escuta isso aqui, Deus ele trabalhou no sentimento das parteiras, Deus trabalhou no sentimento de Joquebede, da mãe de Moisés. Deus agora está trabalhando no coração da filha do faraó, e Deus também vai trabalhar no coração de Miriam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, sabe por quê? Aleluia, Miriam era escrava, era filha de escrava, ela não tinha autoridade para chegar dentro da princesa, ela não tinha, mas Deus trabalhou no coração, dando ousadia e coragem, e ela vai onde está a princesa, diz, minha princesa, eu peço me dar uma palavra, a senhora deseja que eu procure entre as hebreias uma mulher para cuidar dele. Eu conheço uma que tem um leite, louvado seja o nome do Senhor, para alimentar esse menino. Aleluia, e a princesa diz, vai buscar, e diz a ela, louvado seja o nome do Senhor, que eu vou pagar o salário dela, louvado seja o nome de Jesus. Enquanto o faraó estava querendo matar, destruir, Deus agora estava usando o faraó para bancar o projeto de Deus aqui na terra. Você crê nisso? Aleluia, e Deus vai usar alguém que tem ódio, que tem raiva, que não quer ver seu crescimento, para bancar o projeto de Deus que está sobre a tua vida.
glória a Jesus. Aleluia. Mas Joquebede preocupada. O que vai ser dele? De repente chega a Miriam. Mãe! Que é uma conjectura, tá? Aleluia. Mãe! Abre aqui, mãe! Abre aqui, o que foi? O que aconteceu com Moisés? Fala logo, Miriam, mãe! A princesa achou, meu Deus do céu, filho do faraó! Já pensou que Moisés tinha descido por água abaixo do rio Nilo? Aleluia! Oh glória! Ela disse, não, mãe. A princesa mandou procurar uma hebreia para cuidar do menino. Eu disse a ela que conhecia ele. Aleluia, vem pegar teu filho, coloca teu filho nos teus braços, mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava estudando esse texto, irmão Rafael. Sabe o que Deus mandou no meu coração? Aleluia. Aleluia. Moisés era projeto de Deus. Se Moisés fosse direto para, aleluia, para o palácio, Moisés não ia ter identidade do seu povo. Moisés não ia conhecer o seu povo. Moisés não ia saber quem era o Deus do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus querendo dar primeiramente a identidade a Moisés, Deus coloca no braço da sua mãe. Para quê? Para que a sua mãe ensinasse, aleluia, sobre o Deus de Israel para Moisés, para que ele conhecesse, aleluia, quem era o Deus de Israel. A sua mãe ensina, aleluia, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó. Aleluia, a mãe ensina sobre José. Eu vejo ela levando, dizendo aqui, é o sarcófago de um homem que Deus tirou ele da cadeia na prisão e fez dele governador dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, pastor, me prove isso, prove. Aleluia, porque quando Moisés sobe no monte Sinai, Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Moisés diz, ei, manda buscar os ossos, aleluia, de José, porque eles não vão ficar na terra do Egito. Quem ensinou isso para ele? Glória a Deus. Quem ensinou isso para Moisés se não foi sua mãe? Aleluia. Ela segurou o menino por um tempo. Sabe por quê? Nesse primeiro período, são 3 períodos que Moisés passa. O primeiro período, o Egito. O segundo, o deserto. O terceiro, ele se torna profeta, homem de Deus. 2 coisas que Deus vai dar a ele no primeiro momento. Aleluia, identidade. Segundo, ciências. Moisés se tornou um homem poderoso em conhecimento. Como ele ia ter esse conhecimento? Deus trabalhando. Deus já tinha trabalhado no coração das parteiras, no coração do Joquebede, no coração da filha do faraó, no coração, louvado seja o nome do Senhor, de Miriam. E agora Deus também está trabalhando no coração do faraó. Por quê? Aleluia! Moisés já estava no coração da filha do faraó. A filha do faraó já estava no coração, aleluia, do faraó. Então era mais fácil de ele aceitar. Ele agora vai bancar os estudos de Moisés. Moisés é levado, entrega a filha do faraó e agora Moisés vai adquirir, aleluia, conhecimento. Moisés vai estudar sobre medidas e pesos. Aleluia, lembra que Deus vai dar a Moisés, aleluia, as tábuas dos 10 mandamentos. Aleluia, primeiro, Deus disse, Moisés, eu quero que você aprenda a ler, vai para o Egito. Lá eu vou, aleluia, usar o faraó para bancar os teus estudos. E eu quero profetizar aqui na vida dos jovens, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu quero profetizar algo poderoso na vida desse jovem. Deus vai abrir portas de faculdade e universidade, aleluia, usando pessoas para bancar todos os teus estudos, jovem. Você pode não crer agora, porque o que eu estou pregando agora para você não é para hoje. Fala para frente. Deus estava levando, aleluia, Deus estava levando Moisés para aprender a ciência do Egito, para aprender a lei, porque Deus tinha um projeto de entregar nas mãos dele os 10 mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus também estava ensinando, levando Moisés, abrindo porta, para fazer com que Moisés também aprendesse a escrever. Por quê? Ele escreveu o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já tinha um plano para Moisés. Deus estava fazendo mover naquele tempo, para que Moisés usasse no tempo futuro.
E você muitas das vezes não entende porque Deus está trabalhando dessa forma contigo hoje. Mas eu te digo em nome de Jesus que é para você dar testemunho lá na frente. Porque não adianta você chegar lá na frente sem ter testemunho para dar. Para dizer para alguém, eu passei, eu vivi, mas eu venci. Glória a Deus. Aleluia. Por isso Deus permite que você passe por aflições, por angústias, aleluia, mas se você parar para pensar, aleluia, o que Deus já vem fazendo contigo desde lá de trás até o dia de hoje, aonde você passou, por onde você andou, aonde você viveu, e hoje você está aqui, porque Deus está te dando a tua identidade, aleluia, oh glória. Diz a Bíblia que Moisés agora, irmãos, ele vai ver um hebreu sendo, aleluia, açoitado, espancado, e ele vai defender, e nessa defesa ele acaba matando o egípcio. Moisés agora vai para a segunda fase da sua vida, aleluia. Moisés passa 40 anos no Egito, Moisés agora vai passar mais 40 anos no deserto. Diz a Bíblia que Moisés agora vai, aleluia, para o deserto. Moisés vai levando as sandálias do Egito, as roupas do Egito, louvado seja o nome do Senhor, os acessórios do Egito. Tanto é que quando ele vai defender, louvado seja o nome do Senhor, as filhas de Jetro. Aleluia. Ainda estão dizendo que eu não dou sangue pela igreja aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quando Moisés, aleluia, ele defende, aleluia, sua futura esposa, assim, para as suas irmãs, elas chegam para o seu pai e dizem assim: um egípcio nos livrou, um egípcio nos salvou. Por quê? Porque ele estava com as sandálias do Egito, ele estava com as vestimentas do Egito, ele estava com, aleluia, os acessórios do Egito, aleluia, mas por dentro ele era hebreu, ele tinha identidade. Aleluia, sabe por que ele agora está no deserto? Porque Deus deseja tirar a aparência do Egito que ainda estava com ele. Aleluia! Oh glória! E ele vai para a casa de Jetro. Na casa de Jetro, Deus vai ensinar algo poderoso. Aleluia, para Moisés, como também tem nos ensinado. Deus vai preparar Moisés agora entregando nas suas mãos um cajado. Cajado de pastor. Ele chegou com a aparência, aleluia, do Egito, com as vestimentas, com as sandálias, aleluia, com a fala do Egito. Mas agora Deus vai transformar Moisés, aleluia, e revelar para ele a sua verdadeira identidade. Moisés agora vai assumir, aleluia, as suas vestimentas de pastor, vai pegar o cajado de pastor e vai cuidar daquilo que não é dele. Mas por quê? Porque se você observar o capítulo 3, você vai ver Moisés metido em 3 confusão. E Deus agora deseja fazer, sabe o quê? Alargar o pavio de Moisés. O pavio dele era curto. Quando ele viu aquela briga, ele foi lá para cima. Tem gente que não é assim, né? Não se conforma com nada. Se vier aqui, o pau come. Não é assim? Aleluia. Deus tem um deserto para a tua vida, terra. Aleluia. Para largar esse pavio curto que tu tem. Aleluia. Oh glória. Aleluia. O pavio diz que só você está certo, só você vai, só você pode. Deus tem um deserto para ti. Aleluia. Para tratar contigo, para alongar o teu pavio que está curto demais, que quer defender tudo na força do braço, na força do conhecimento. Eu faço, eu sei, eu posso. Você não sabe, você não faz e nem você pode se não for Deus na tua vida. Aleluia. Mas para que esse cajado? Aleluia, eu só cuido do que é meu. Aí Deus disse: eu vou ensinar você a cuidar do que é dos outros, para você ter responsabilidade. Porque quando você cuida só do que é seu, você é irresponsável. Faz o que quer. Mas quando você cuida do que não é seu, você se torna responsável. Aleluia. Quando o chefe diz assim: vem cá, cuida aqui desse tesouro aqui, cuida aqui, você não vai cuidar, vai cuidar com carinho tremendo. Se perder, perde o emprego. Tem zelo, cuidar dos outros. Você tem responsabilidade. Aí Deus está usando o Jetro de toma, cajado, pastorear a ovelha, cuidar do que é meu, aprender a ter responsabilidade.
Talvez você não esteja entendendo que Deus está querendo falar contigo. Quer cuidar só do que é seu? Fazer do seu jeito? Deus tem algo que não é seu, vai colocar na sua mão para lhe ensinar a ter responsabilidade. Vai cuidar de ovelha. Vai aprender o que é subir monte. Vai aprender o que é ter intimidade com Deus. Ganhou o cajado, recebeu as vestimentas para pastorear a ovelha. Aleluia. Mas primeiro, aleluia, ele tem que aprender também, aleluia, a ter intimidade com Deus. Sobe o monte Sinai, pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. De repente ele observa uma sarça em chamas. Ele se assusta com aquilo. E ali é onde Deus vai se revelar para ele. É onde Moisés vai aprender a ter intimidade com Deus no monte. Subir monte é fácil. Descer, qualquer empurrão, ela vai lá para baixo. Mas subir, chega na metade, se escolhe um pedaço de pau, onde foi. É cansativo, é doloroso subir para ter intimidade. Mas ele vai. Quando ele chega lá em cima, aí Deus diz assim: cadê o cajado que eu te dei? Está aqui, Senhor. Joga ele no chão, ele joga. Se transforma em cobra, não tenha medo. Coloca a mão aí dentro da camisa, ele bota. Quando sai a camisa leprosa, a mão leprosa, bota de volta. E agora? Está curado, você não entendeu? Eu entendi. Então vai. Aleluia. Vai porque agora eu vou te usar. Vai porque agora eu tenho algo poderoso para a tua vida. Aleluia. E ele envia Moisés ao Egito. Deus usa 10 pragas para que Faraó liberte seu povo. Deus mata o filho do Faraó para que o seu povo receba liberdade através de Moisés. Quando eu falei do cajado que ele jogou no chão, ele recebeu, entendeu? Eu entendi. Botou a mão, entendeu? Eu entendi. Agora ele vai usar o cajado que foi dado lá atrás. Quando ele sai com o povo, quando ele sai com o povo e se encontra diante do Mar Vermelho, o cajado que foi dado anos atrás vai ser usado. Levanta o cajado, vai ver o sopro o vento emaciado. Ele vai para uma batalha contra os amalequitas. Moisés, cadê o cajado que eu te dei lá atrás? Hoje ele vai servir. Diz a Bíblia que quando ele levantava o cajado, Israel prevalecia. Glória! Talvez você não entenda por quê. Tanta luta, tanta prova, tanto desânimo no teu coração hoje. Porque você é projeto de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque Deus tem um plano para a tua vida. Ele vai te usar como ferramenta, como um instrumento nas mãos dele. Glória a Deus. Se você lembrar, eu quero terminar rápido, tá? Lá na frente, a vontade de Deus é matar o povo por causa da rebeldia. Por causa da murmuração, da reclamação que era demais. Já estava incomodando demais o Senhor. Que era um povo escolhido por Deus para herdar algo poderoso que Deus tinha para aquele povo, uma terra que emanava leite e mel, que plantasse dava. Mas no meio do caminho falta água, vou morrer de sede. Falta pão, vou morrer de fome.
Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 24 em diante, que Moisés negou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Antes ele preferiu sofrer, padecer, passar por provas e lutas com o povo de Deus. Sabe o que estava reservado para Moisés? Trono, coroa, cetro. Mas Moisés tinha identidade. Moisés olha para o trono e diz: é agradável, mas o que Deus tem para mim é melhor. Você olha para a coroa, que coisa linda e maravilhosa, mas o que Deus tem para mim é melhor. Aleluia! Vocês olham para o cetro, que coisa gloriosa, mas eu não quero, o que Deus tem para mim é muito melhor. Vocês olham para o ouro, a prata do Egito, aleluia, diz: eu não quero, porque a presença que Deus tem para a minha vida é muito melhor. A presença de Deus é muito melhor do que ouro, do que prata, do que trono. A presença dele alegra a nossa alma. A presença de Deus faz gozo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus. Eu não estou indo desse jeito, sem palavra. Glória a Deus. Sem a presença de Deus, irmãos, não quero ir a lugar nenhum. Eu não quero ter ouro, eu não quero ter prata, eu não quero sentar em trono, eu não quero ter fama, eu não quero ter status sem a presença dele na minha vida. Não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portas se abriram, várias e várias portas se abriram. Vem, aleluia, vem, os manjares foram colocados. Vem, não, a presença de Deus é muito melhor. A presença de Deus, irmão, alegra a nossa alma. Quando nós estamos tristes, quando dobramos os joelhos e Ele vem nos visitar. Não tem dinheiro no mundo que pague, não tem trono que pague, não tem status que pague. Nada paga a presença de Deus na minha e na sua vida, irmão. Nada, absolutamente nada. Nada paga a presença de Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Moisés não aceitava outro substituto para a presença de Deus, porque a presença de Deus é insubstituível. Aleluia, na presença de Deus. O Salmo 16, versículo 11 diz que a fartura de alegria, a fartura, a bonança de alegria na presença de Deus. Tem gente que prefere os manjares do mundo e rejeita a presença de Deus, rejeita o que Deus tem para nos dar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, aleluia, Ele vai adiante, Ele vai endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferros de ferro, e dando os tesouros das escuridades aos seus filhos. Oh, glória! Salmo 21, versículo 6. A presença de Deus nos enche de gozo. Salmo 51, versículo 11. Davi compreende tanto a importância da presença de Deus, que quando ele peca, ele sabe que o pecado afastaria ele da presença. Ele diz: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. Quem está falando isso aqui é um rei. Não é um homem comum, é um rei. Um homem que venceu batalhas, um homem que derrubou gigante, um homem que matou leão, um homem que tem tudo. Ele está no
no trono. O ouro está enchendo a casa do tesouro de Jerusalém. As portas gloriosas. Comida para dar e vender. Mas ele não está se importando com isso. Davi compreende que se Deus não for com ele, aleluia, ele não teria nada daquilo que ele tem hoje. Moisés, do mesmo jeito, irmãos. E são homens que a Bíblia os exalta em sabedoria, em conhecimento, em graça. E que as consequências da presença de Deus trouxe para eles riqueza. Não que ele pedisse, não que ele quisesse, mas Deus estava. Por causa da honra, por causa, louvado seja o nome do Senhor, da prioridade que eles davam a Deus. Moisés disse: Silvio, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair deste lugar. Se o Senhor não estiver comigo, não me conduzir, não me dá direção, eu não saio desse lugar. Qual é a tua prioridade hoje como cristão? Os manjares do mundo? Ou a presença de Deus? Tem algo de Deus para entregar para a tua vida hoje? Deus tem muitas portas que ainda não foram abertas. Por causa das tuas escolhas. Muitas portas se encontram fechadas por causa das tuas escolhas e da tua irresponsabilidade. Meu Deus! Glória! Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo: eu vou cuidar. Eu vou cuidar, eu vou suprir. Mas antes, Ele precisa ser o primeiro na sua vida. Eu ia colocar um testemunho aqui para você. Tá, o irmão Pedro, sua esposa, missionária Miriam. O grupo que foi ontem lá para... né? Porque a gente sozinho não faz nada, mas quando se une as coisas acontecem. Se tiver todo mundo no mesmo propósito, na mesma visão, Deus, Ele entra e faz. Tem um irmão que ele tem uma lanchonete lá em Bahia. Pastor, eu estou com tanta dívida, não consigo vender. Tenho sido, sabe, chego lá, o pessoal está ocupando o meu lugar, aí eu me estresso com eles, aí xingo, não sei o quê. E eu estou vendo a hora de perder minha casa, não consegui honrar meus compromissos. Eu disse: varão, muda teu modo de agir hoje. Quando chegar lá, ele vai gritar, vai com a educação. Coloca Deus na frente. Coloca Ele em primeiro lugar na tua vida hoje e tu vai lá. Minha esposa está no prova, o presidente está no prova que eles ouviram, porque eu fiz eles ouvir aqui. Ele ligou para mim hoje e disse: sabe o que, pastor? Faz 4 anos que eu estou lá no lugar. Eu nunca saí daquele lugar deixando o cliente para atender, sem ter nada para vender. Sempre trouxe para casa um bocado de coisa. Mas hoje, os clientes chegaram e eu não tinha nada para vender, porque tudo foi vendido. E eu quitei as minhas dívidas. Foi assim, irmão Pedro. Está aqui, se você quiser ouvir, depois eu volto ali e você escuta. E Deus é o Senhor da minha casa, pastor. Deus é o Senhor da minha família, da minha vida, pastor. E eu não saio mais da presença dele por nada. Seu irmão, deixa fora os manjares. As portas do mundo são atrativas. As portas que Deus tem para abrir para a tua vida são maiores e melhores.
posso não ter nada para comer, para vestir. Se eu tiver Deus como meu Senhor, se eu tiver a presença dele na minha vida, eu vou estar igual, aleluia, o mendigo lá de Lázaro, comendo das migalhas. Mas quando chegar o dia da minha morte, quando o Senhor resolver me levar, eu não vou para o Hades, eu não vou para o tormento eterno, eu não descerei para o inferno, mas subirei para o céu, para o lado do meu Deus, para o lado do meu Senhor. E a Bíblia diz que as ruas lá são de ouro. Oh, glória! E eu vou passear por ela. Aleluia! Eu vejo pessoas que não querem isso, não recebem de Deus, se conformam com essas pequenas portas que Deus tem abertas e retardam as grandes portas que Deus tem para abrir. Ele disse: eu sou a porta. Ele disse: eu sou o caminho. Prepara-se em Deus, não dá, por favor. Já é bom fim. Convido você a se colocar de pé. Aleluia. Pode soltar. Convido você a fechar seus olhos. Vamos adorar Jesus, é conhecido. Não sei muito a letra, mas vamos louvar, vamos agradecer. O Senhor fala muito ao nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Persegui, dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Não se abre, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca quem aqui não quer. Tem muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se não faltar, consigo segurar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Assim Deus é bom, assim Deus é bom.
Eu me lembro que quando estava afastado, eu me lembro que quando me afastei da presença dele, um dia eu olhei e vi pessoas chorando na igreja. E quando eu cheguei em casa, dobrei os joelhos para orar, digo, Deus, será que eu vou sentir novamente essa presença? Será que o Senhor um dia vai me perdoar? Que vai renovar as minhas forças para que eu volte? Aleluia! E ali um amigo mandou um louvor para mim. E eu coloquei no celular, e quando aquele louvor começou a tocar, aleluia, de repente a minha língua enrolou. E eu comecei a falar línguas com o Senhor. E a presença dele encheu a minha casa. E as lágrimas começaram a rolar, começaram a descer sobre o meu rosto. Aleluia! E ali naquele dia eu entendi que sem a presença de Deus eu nada sou, eu nada posso, eu nada faço. Sem a presença dele. Aleluia! Meus projetos e propostas não fluirão, não vão para frente. Aleluia! Eu entendi que quando Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu compreendi que a presença de Deus vale mais do que ouro, mais do que prata, mais do que tudo nessa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos passar aqui para a Santa Ceia. Aleluia.